Em todo culto se faz necessário a comunhão com Jesus, em todo culto de adoração a Deus se faz necessário a comunhão com o Espírito Santo de Deus, é assim que nos orienta a palavra de Deus, mas também em todo culto se faz necessária a comunhão com o próximo, amarmos a Deus e amarmos ao próximo, e do seu lado agora existe um próximo, ou alguns. Portanto, quero convidar você a ficar em pé e compartilhar com quem está ao seu lado de uma palavra amiga, carinhosa, dando a ele as boas-vindas em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença de vocês. Queremos, tanto neste domingo quanto durante toda a semana, compartilharmos essa experiência de comunhão em nossa comunidade. Damos boas-vindas também aos nossos internautas e radiovintes. É muito bom receber todos vocês no ministério da nossa igreja. Queremos abençoá-los através de tudo o que fazemos aqui dentro dos limites da nossa igreja. Portanto, esses limites foram expandidos há muitos anos, de forma muito qualificada, através da internet e através também da rádio, para que você possa se sentir abençoado. Sejam bem-vindos, necessitando no ministério da nossa igreja, na medida da nossa possibilidade, queremos atender a todos vocês. No Salmo 66, versículo 18, o salmista diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender, se eu abrigar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É uma verdade da palavra de Deus. E compete a nós, a cada um de nós, acertar a sua vida de acordo com os padrões de Deus. Neste culto você tem agora a oportunidade de fazer isso, de acertar pendências com Deus. Curve a sua cabeça então, e ore a Deus, confessando a Ele os seus pecados, dizendo a Ele do desejo do seu coração de acertar, de obedecer. Vamos fazer isso agora. Nosso Pai, Deus eterno, damos-te muitas graças porque nos trazes à tua casa neste domingo pela manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelas muitas bênçãos recebidas ao longo da semana que encerramos. Obrigado porque nos guardaste. Obrigado porque estiveste ao nosso lado. Obrigado porque foste o nosso refúgio e a nossa fortaleza, como continuarás sendo ao longo da nossa existência. Ó Deus, obrigado pelos irmãos presentes aqui. Obrigado pela vida de cada um, a família que cada um representa. E nós pedimos agora a tua bênção sobre estes irmãos e irmãs. Oramos também por aqueles outros que nos acompanham pela internet, pelo rádio, e que o teu Espírito possa dispensar a cada um deles a bênção de que cada um esteja necessitando. Fala-nos nesta manhã, fala ao longo desta reunião, que tudo neste culto, Senhor, possa inteiramente te agradar. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Um dos hinos mais agradáveis que eu gosto de cantar é este hino que vamos cantar agora, 359 do Cantor Cristão, porque diz: Jesus me guia, que prazer, palavra de consolação, em todo o transe, em todo o problema que eu estiver enfrentando, me guia sempre a sua mão. Vamos ficar de pé e vamos cantar animadamente este hino. Nós leremos juntos o texto do Salmo 40, versículo 11, Salmo 23, versículo 1 e Ezequiel 34, versículo 12. Todos juntos. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos sentar e vamos cantar agora estas certezas, certeza de que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Hino 187 do Inário para o Culto Cristão. grande certeza, não é, irmãos? Saber que o Senhor cuida de nós aqui, por isso nada nos falta, e a certeza de que um dia nós estaremos habitando eternamente com o nosso Deus. Neste culto também nós temos a oportunidade de entregar a Ele, ao Senhor, nossos dízimos e ofertas, manifestando assim a nossa alegria por recebermos tantas bênçãos da parte dEle. E nós o faremos agora cantando o hino que diz: Meu bom pastor. Aí uma oração dirigida ao pastor Jesus, dizendo a ele: Sabias que me perdi, querias-me perto de ti, buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Vamos cantar e vamos expressar ao Senhor a nossa gratidão por aquilo que Ele nos tem dado e feito.
Nós vamos orar nesta hora, agradecendo ao Senhor os dízimos e as ofertas. Vou convidar a irmã Yolanda Ribeiro da Cunha, que venha ao microfone orar a Deus, e ela agradecerá os dízimos, as ofertas. E nessa oração vou pedir que ela também agradeça com a irmã Lígia de Magalhães Pereira, a boa cirurgia que ela teve. Pode vir, irmã. Ela teve uma cirurgia e foi muito bem sucedida, e ela está, irmã Lígia de Magalhães Pereira, agradecendo a Deus tudo o que aconteceu ali, foi muito bem, ela está presente, está ali. Vou pedir que ela fique de pé, irmã Lígia, por favor, ela está agradecendo ao Senhor. E com ela, isso, Deus abençoe, e com ela também nós continuaremos orando em favor dos irmãos cujos nomes temos no boletim. Nós temos aqui, olha, Lícia Figueira Machado, que é a esposa do pastor Josias Machado, continuamos orando por ela. Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Neri Alves, Niel Fiô, Osir Antônio Manso, Regina Lúcia Dias, Sara Carleane, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Sara Carleane, inclusive, está ali, né? Todo domingo de manhã ela vem. Vou pedir que ela fique de pé. Ela continua, né, ali lutando. Pode ficar em pé? Ela pode? Isso. Está ali. Essa é a Sara Carleane, mocinha, jovem, agora é uma senhora casada, né? Senhora casada e que tem lutado aí com muita dificuldade com a sua saúde, mas Deus está dando força, né, irmã? Deus está dando força. Vamos continuar sustentando-a com as nossas orações. Vamos orar também pela família enlutada. Nós temos aqui nas câmeras uma irmã chamada Elvani Damásio e a outra chamada Miriam Damásio, que é mãe da Cristiane Damásio. Essas três irmãs perderam ontem uma parenta, a mãe delas, dona Zurete. Nós chegamos até a orar aqui pela dona Zurete e o Senhor quis chamá-la então para a eternidade. Então vamos orar pedindo a consolação do Espírito Santo para esta família Damásio. O corpo está sendo velado aqui no cemitério do Catumbi, o sepultamento é às 14 horas, um culto foi marcado para as 12 horas. Então, vamos orar por essa família enlutada também. Curvemos as cabeças e oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse momento maravilhoso que temos como irmãos, nosso Deus, neste templo, nosso Pai, mas templo somos nós, do Espírito Santo de Deus. Momento de louvar, de agradecer, de Te buscar, Senhor, de nos apresentarmos a Ti, de pedirmos perdão, de glorificarmos o Teu nome, porque todas as coisas, ó nosso Deus, têm que concorrer para o bem, para a glória do Teu nome aqui na terra, nosso Deus, por tudo o que fizemos. Queremos Te agradecer, porque Tu tens cuidado do Teu povo e o Teu povo traz a gratidão e a devolução dos dízimos, as ofertas com amor, ó nosso Deus, para sustento do Teu trabalho de divulgação do Teu Evangelho, que é o nosso trabalho aqui na terra, nosso Deus, é sermos bênçãos usados por Ti, ó nosso Deus, como proclamadores da Tua Palavra. Também queremos Te apresentar as pessoas que em momentos de gratidão, por bênçãos recebidas, como a irmã Lígia, nosso Deus, que momento bom para todos nós vermos essa irmã tão querida, agradecendo a Deus o sucesso de sua cirurgia. Foi a Tua mão, foi a Tua presença santa, trabalhando nesta vida que ainda tem muitas coisas para fazer para o Teu reino, nosso Deus. Amém, Deus. Pessoa que tem sido grande bênção na minha vida. E eu também Te agradeço em particular por isso, ó nosso Deus. Te agradecemos, ó nosso Deus, entregando também as pessoas que estão apresentando bênçãos também recebidas. Ó nosso Pai, a Tua bênção esteja sobre todos eles, para que eles permaneçam firmes na fé, na alegria de serem crentes fiéis, pessoas, ó nosso Deus, com fé firme diante de Ti. Te apresentamos também as pessoas que têm parentes doentes, ó nosso Deus, pessoas em casa que estão ouvindo a Tua palavra, ó nosso Deus, mas que não podem vir à igreja por motivos de doença. Sabemos que Jesus Cristo levou nossas doenças e enfermidades. Dá-nos a fé necessária, ó nosso Deus, para orarmos, para buscarmos em Ti, ó nosso Deus, termos a saúde de Jesus, aquela que Ele conquistou por nós lá na cruz. Amém. Também
Te apresentamos, ó nosso Deus, todos os pedidos no coração de cada pessoa que está aqui, que está ouvindo, ó nosso Deus, que está cultuando contigo em qualquer lugar. Ouve o pedido do teu povo, olha para cada um deles com as suas necessidades, ó nosso Deus, e supre, que eles possam saber, sentir e viver. Tu és o Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós temos o Deus maravilhoso que cuida de todas as coisas. Te entregamos a nossa igreja em tuas mãos. Amém. Todos os aspectos, ó nosso Deus, trabalha cada departamento, cada coisa que acontece, seja para a tua honra e para a tua glória, e cada pessoa viva de tal maneira que agrade e alegre o coração de Deus. Amém. Nós te pedimos e agradecemos todas estas coisas, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Nós estamos hoje, irmãos, também devemos orar por dois grupos. O grupo coral, chamado Corozana, que saiu para cantar numa outra igreja, e também, sexta-feira, saiu um ônibus de irmãos para evangelizar lá no interior de Minas Gerais, em Ipatinga. Lembra que fizemos propaganda todos os domingos? Então vamos orar para que eles foram em paz e voltem também em paz.
Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Diz a palavra de Deus. Então, por isso, este solo, esta letra tão bonita, que vem realmente reafirmar a nossa fé no Senhor como nosso pastor. Deus abençoe o irmão Irisson. Vamos ficar de pé, abrindo a Bíblia em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículos 14, versículo 14 a 16. Nenhum desses. João 10, de 11 a 18. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, porque tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Estamos pensando nestes domingos sobre cada uma das frases de Jesus que começam com a expressão eu sou. E hoje, eu sou o bom pastor. Senhor Deus, obrigado porque és o nosso bom pastor. E porque és o nosso pastor, nada nos falta. Abençoa-nos agora. Não nos falte também a unção do céu para ouvirmos a tua voz nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. A criação de ovelhas sempre foi uma das ocupações principais no Oriente. Tanto é assim que você abre a Bíblia, começa a ler, e quando chega no capítulo 4, você já encontra esta informação. Abel foi pastor de ovelhas. Então, desde o princípio da história, o ser humano gostava de pastorear ovelhas. Os israelitas, por exemplo, eram conhecidos pelos seus vizinhos como pastores, Gênesis 46. E pastor nessa época adquiriu conotações mais amplas. Por exemplo, Jacó, em Gênesis 48, 15, ele diz assim: o Deus que tem sido meu pastor por toda a minha vida. Jacó, lá nos primórdios, falando que Deus é o seu pastor, tem sido o seu pastor por toda a sua vida. Mais tarde, os reis de Israel vão ser chamados de pastores do povo, ou seja, líderes chamados de pastores. Uma das características do Messias, o Messias prometido por Deus ao povo de Israel e ao mundo, o Messias também seria chamado de pastor, como vimos na leitura que já fizemos aqui de Ezequiel 34. Nos tempos remotos de Homero, o rei Agamenon, um rei lá da Grécia, era chamado de o pastor do povo. Então essa associação de pastor com liderança
não é recente, não é nova. O autor da carta aos Hebreus chama Jesus o grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20. O grande pastor das ovelhas. Pedro considera Jesus o pastor das nossas almas. 1 Pedro 2, 25. E o príncipe dos pastores. 1 Pedro 5, 4. E Jesus, quando reabilitou Pedro, lembra? Deu a ele uma ordem: apacenta as minhas ovelhas. Seja um pastor para alimentar as minhas ovelhas. Paulo, admoestando os cidadãos de Éfeso, mandou que eles vigiassem sobre o rebanho que Deus tinha dado a eles. Atos 20, 28. Também Pedro exortava os anciãos da igreja a apacentar o rebanho de Deus. Assim, a figura do pastor, irmãos, ela está presente em todas as páginas da Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. E o pastor era aquele que cuidava das ovelhas, ele as conduzia a lugares seguros, procurava as ovelhas que se dispersaram, que saíram, desgarraram do rebanho, para levá-las de volta, e defendia as ovelhas contra os inimigos em caso de necessidade. E em caso de necessidade dava até a sua vida para defender as ovelhas. Então veja que muitas coisas fazia o pastor. De acordo com Jesus em nosso texto, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então nós aprendemos, a primeira coisa que aprendemos aqui é que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Primeira verdade que salta do texto aos nossos olhos. O pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário, ele faz um contraste aqui com o mercenário, que que coisa triste, as ataca e dispersa. O empregado foge, diz Jesus. O mercenário foge porque ele é mercenário, é empregado, e não se importa com as ovelhas. Assim como o Pai me conheceu e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida de novo. Dou a minha vida para retomá-la. E ele diz: ninguém tira essa vida de mim. Ou seja, a morte de Jesus, o doar a sua vida, não foi um acidente, não foi um descuido da sua segurança, mas foi antes consumação, realização de um plano eterno que Deus tinha elaborado para salvar o seu povo. Então Jesus é o bom pastor porque ele é competente para nos proteger. A ele nós podemos e devemos nos entregar como reféns do seu cajado, como hóspedes das suas campinas, como usufrutuários das suas pastagens. Uma das principais tarefas do pastor era proteger o rebanho. Proteger o rebanho, mesmo com dano seu, mesmo em prejuízo da sua própria integridade física. Às vezes seria preciso até dar a própria vida. Lembra um episódio que nos ilustra muito bem esse dado? É quando o gigante Golias, lembra do Golias? Golião. Golias ataca Israel, ele desafia Israel a vir lutar com ele. E quem vencer essa luta, esse duelo, o povo que for vencido, o lutador for vencido, então esse povo vai servir um ao outro. Então aparece ali o jovem Davi. Um dia Davi, que era pastorzinho de ovelhas do seu pai chamava-se Jessé, morava em Belém. Então um dia Davi vai levar comida para os seus irmãos mais velhos, ele é o caçula, ele vai levar comida para os seus irmãos mais velhos que estão no exército lutando contra os filisteus. E lá no exército, os irmãos de Davi estão ouvindo Golias falar aquelas abobrinhas todas, mas abobrinhas que fazem Israel tremer de medo. E então, quando Davi ouve aquelas barbaridades todas, ele se enche de coragem e se dispõe a enfrentar o Golias. E aí os irmãos dele dão uma pisa nele e falam: mas você está aqui fazendo o quê? Você gosta de encrenca mesmo? Você não...
Davi só está fazendo pergunta: o que vai ganhar mesmo o rapaz que vencer aí o Golias? Vai ganhar a filha do rei como esposa e vai ganhar, mais importante ainda do que isso, isenção de impostos. Isso então, isso eu quero. Então Davi se dispõe a lutar. Saul, o rei, tremendo de medo, também tenta impedir Davi de lutar, dizendo o seguinte: olha, não vai não, porque esse Golias aí é um guerreiro profissional e você é um meninote, você mal, está na adolescência ainda. Então, para tentar convencer o rei Saul a deixá-lo lutar, o Davi conta uma história, e essa história que nos interessa agora. Então, a história é contada por Davi a Saul, para que Saul dê o carimbo positivo, liberando Davi para lutar contra o profissional Golias, aquele armazém enorme, aquele armário, aquela coisa imensa, tinha quase 3 metros de altura. Então Davi conta a seguinte história: teu servo, falando de si mesmo, eu, cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão e um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, então o leão, o urso toma o cordeiro do rebanho, eu o matava. Semana, em algum lugar do mundo, na China, né? Um tigre, um leão lá comeu uma pessoa. Não é brincadeira não, leão, que é isso? Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu, Golias, incircunciso, será como um deles, porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Percebeu? Davi, como pastorzinho, mesmo não sendo um armário que nem Golias, mas defendia o rebanho do seu pai e colocava a sua vida em risco de morrer, porque ele encarava o leão, o urso, na unha, pegava o touro na unha, como dizemos hoje aqui. Então Davi, como pastor, certamente protegia as ovelhas, e eu acho que isso deve ter influenciado muito, tremendamente, a cabeça do Davi, quando ele se assenta um dia, já mais idoso, para escrever uma oração, um salmo, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque o Senhor me protege no rebanho dele, o Senhor me livra da boca do leão, e me livra da boca do urso, o Senhor me protege. E por isso um salmista vai escrever depois: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Salmo 95, 6 e 7. Como eu disse, por todas as páginas da Bíblia nós temos exemplos fartos da presença do pastor na Bíblia, e o pastor protegendo a ovelha dos seus inimigos. Agora, meus irmãos, um detalhe aqui: não seria muito bom se as ovelhas não tivessem inimigos? Quão maravilhoso seria este mundo se as ovelhas não tivessem inimigos, que elas pudessem pastar no rebanho que elas quisessem, que elas pudessem sair de perto do pastor e isso não lhes ameaçasse a vida. Mas não é assim, senhores. Eu preciso dizer claramente a você que você tem um inimigo que quer a derrota do seu coração, um inimigo que quer ver você caído, que quer abocanhar você, quer destruir a sua vida. E Jesus vai dar nome aos bois, vai dizer que esse inimigo, ele vem para matar, para roubar e para destruir. E é isso que ele quer fazer com os homens. Sabe o que o diabo quer fazer com os homens? Com as pessoas? Ele quer fazer com as pessoas, ele quer fazer com você a mesma coisa que ele fez com um homem no tempo de Jesus, um homem que morava do outro lado da Galileia, é uma região chamada Gadara ou Gerasa, os dois nomes, e tem um terceiro nome ainda. Um homem morava ali. E quando Jesus desembarcou naquela região, o homem veio ao encontro de Jesus. E veio ao encontro de Jesus, irmãos, e a Bíblia diz que ele veio uma fera. Aquilo não era um ser humano, era uma fera.
Diz Lucas 8, 27, que ele estava, abre aspas, possesso de demônios havia muito tempo não vestia roupa, quer dizer, andava nu pelas ruas, nem morava em casa, mas nos sepulcros, morava no cemitério. Então isso é endereço de um homem? Andava nu, é essa a forma de uma pessoa se comportar? E Jesus, diz a Bíblia, ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que havia se apoderado dele. E esses espíritos prendiam-no, aliás, os homens, as pessoas, prendiam-no com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Lucas 8, 29. Presta atenção nesse detalhe aqui, que o demônio o impelia para lugares desertos, longe de todo mundo. E é exatamente isso que o lobo quer fazer com as ovelhas. Ele quer atrair a atenção das ovelhas para longe do rebanho, porque ele sabe que uma vez que a ovelha esteja longe do rebanho, ela se torna presa fácil, porque ela fica longe dos olhos do pastor, e ela, portanto, vai ser facilmente devorada pelo lobo. Então veja a importância de não ir para lugares desertos. Então Jesus, diz o texto, libertou aquele homem das algemas do inimigo. E o versículo 32 diz assim: andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos. Você conhece a história? E rogaram-lhe os demônios então que lhes permitisse entrar neles. E Jesus permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos. E a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Aquilo que o diabo estava fazendo com o homem, ele quer fazer com todos nós. Aquilo que ele fez depois com os porcos, ele quer fazer com os homens. Levá-los para o despenhadeiro, levá-los para o precipício, levá-los para a ruína. É isso que o diabo quer para a sua vida. E você pensava que não tinha inimigo nenhum, e você andando aí longe do rebanho, longe da vista do pastor, achando que estava seguro. Não está não. Você precisa da presença do pastor Jesus, porque o que o inimigo quer é fazer exatamente isso, destruir a sua vida. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, ele disse. E você conhece a história. Ele deu a sua vida por nós. Na cruz do Calvário ele morreu, para que você e eu pudéssemos experimentar a vida eterna, que pudéssemos retornar ao seu aprisco, ao seu rebanho e sermos ovelhas do seu pasto. Então, em primeiro lugar, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, para defendê-las e retirá-las das garras e dos dentes do inimigo das ovelhas. Lembre-se, ovelha, você tem um inimigo. Como ovelha, eu tenho um inimigo. Nós temos um inimigo, mas graças a Deus nós temos um pastor. Em segundo lugar, o bom pastor conhece as ovelhas. Versículo 14, versículo 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Irmãos, vários viajantes pelo Oriente têm escrito o seguinte testemunho, é um testemunho que se repete. E um deles, peguei um exemplo só para trazer para os irmãos. 2 pastores de ovelhas pararam para conversar nas cercanias de Belém, nas campinas de Belém, da cidade de Belém, de Judá. Estavam conversando e enquanto eles conversavam, os rebanhos deles, as ovelhas de um e as ovelhas do outro, simplesmente se misturaram. De modo que quem olhasse não saberia dizer qual que é a ovelha de um, qual que é a ovelha de outro. E eles ficaram ali conversando um tempão. E finalmente a conversa chegou ao fim e eles tinham que trabalhar. E saiu um para cada lado. E agora? Mas o rebanho está lá. Aí um para, olha para trás e diz algumas palavras. Chama as ovelhas. E as ovelhas vão saindo do meio e elas vão como que numa tecnologia invejável,
elas vão se deslocando, e sai daqui, sai dali, e uma vai se junta com a outra, e vão atrás daquele pastor, e as outras vão atrás do outro pastor. Um vai para o norte, outro vai para o sul, mas cada ovelha seguindo o seu pastor. Jesus diz que conhece as suas ovelhas, e Ele, quando chama a gente, Ele já chama pelo nome. Tem gente que dá número para as pessoas, né? No exército você é o 38, né? O 44, o 29, o 1184, você tem números. E os nazistas também tinham um número para cada prisioneiro. Jesus não deu um número para você, não. Ele tem um nome para você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o seu nome completo. Ele sabe o seu nome completo e o seu CPF. Não é só imposto de renda que sabe, não. Ele sabe o seu nome completo, o seu CPF e a sua história de vida. Ele sabe se você nasceu num barraco ou se você nasceu num palácio. Ele sabe se você luta com dificuldades financeiras ou se você lida bem com as dificuldades e nem tem nem problema com isso. Ele sabe, Ele conhece. E eu me alegro, irmãos, com o fato de que Ele sabe quem eu sou. Eu me alegro com o fato de que Ele sabe quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, como diz o mineiro lá, Doncovim, né? Proncovô. Ele sabe tudo isso. Ele conhece as minhas limitações, conhece as minhas lutas. Ele está ciente das minhas dores, das minhas dificuldades. Nada passa despercebido aos seus olhos. Esse é o pastor Jesus. Por isso ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas... Olha o detalhe agora. E elas me conhecem. Não é só Ele que conhece a gente também conhece o bom pastor. Quando nós caminhamos com Jesus, nós desenvolvemos com Ele uma cumplicidade parecida com a daqueles casais que têm muitos anos de convivência. Meus pais fazem hoje 62 anos de casados. Já liguei para minha mãe e para dizer parabéns para eles. E a longa caminhada permite que um olhe para o outro e já descubra o que o outro está pensando. É assim. Como é que é isso, irmão? Hein, irmão, que está... Pastor Estevão aí, completou 65 anos? 60, não vamos exagerar, né? 60 anos de casado, mas tem um casalzinho lá atrás, né? Que já completou 65, não foi? 70, né? 70 anos de casado, misericórdia. 70 anos de casado. Um pensa numa coisa, o outro já pensou igual. Não acontece isso? Peg e eu nem temos tantos anos assim, né? 20 e poucos. De vez em quando eu ia falar uma coisa com ela, ela vem e me fala a mesma coisa que eu estava pensando. Eu falei, que isso? E às vezes eu falo uma coisa, ela diz, não é possível, você está lendo minha cabeça. Porque a convivência, queridos irmãos, vai propiciando às pessoas, ao casal, no caso, aos pais e aos filhos, pastor e rebanho, né? Eu me lembro que lá em Cascadura, muitas vezes eu estava sentado ali, alguém estava fazendo um solo, um hino esquisito, aí eu não sei o que eu fazia, daí a pouco, no final do culto, alguém, você não gostou do solo não, né? Mas como que eu falei alguma coisa? Não precisa falar, né? As pessoas olham e veem, você está alegre hoje, você está triste hoje. Não é assim? O semblante da gente diz o que a gente está passando por dentro. Irmãos, o bom pastor nos conhece e nós também o conhecemos. E como nós o conhecemos? Como ele nos conhece? Pela caminhada, pelo tempo que a gente vive junto. E às vezes, como o casal que nem precisa dizer uma coisa para o outro, mas já sente no ar, já pesca na atmosfera, assim também, às vezes nós nem precisamos orar e falar, Senhor, o Senhor já olha para nós e sente, sabe, percebe aquilo que nós estamos experimentando. Ele consegue, irmãos, na verdade a oração, rigorosamente falando, nem precisava de palavras, porque o Senhor sabe. Mas nós verbalizamos os nossos pedidos e a nossa gratidão. Tem gente que só verbaliza o pedido, não a gratidão. Temos que verbalizar, agradecer, falar as duas coisas. Quando nós fazemos isso, então,
nós somos abençoados, nós. Porque Ele consegue ouvir os nossos silêncios, Ele consegue ouvir os nossos gemidos, Ele pode ler nas entrelinhas da nossa vivência. O Senhor pode todas as coisas, porque Ele é o pastor e Ele conhece as suas ovelhas. Lá na Austrália, eu li que aconteceu o seguinte caso jurídico. Um homem foi acusado de ter roubado uma ovelha. Ele roubou a ovelha, roubou. E o acusado, não roubei não, ela já era minha. É que ela se desgarrou e você achou, mas a ovelha é minha. Não, é minha. E foram parar no juiz. E é minha, é sua, é minha. Aí o juiz manda que entre na sala de audiência a própria ovelha. Tragam a ovelha aqui. E a ovelha entra. E aí o juiz diz o seguinte: agora vocês vão fazer um teste aqui. Você vai lá naquele canto e chama a ovelha. Você vai lá naquele outro canto e chama a ovelha. Aí o acusado foi para um canto e quando ele disse: fulana, sou eu, vem para cá. A ovelha imediatamente, irmãos, deu meia volta e foi atrás, no sentido daquela voz. E o juiz então sorriu e falou: caso encerrado, pode levar a ovelha. Caso encerrado, pode levar a ovelha. Porque o bom pastor conhece as ovelhas e as ovelhas também o conhecem. Às vezes a gente fica meio triste porque algumas ovelhas não conhecem direito a voz do pastor e aí ficam no ar. E qualquer voz que elas ouvem, elas estão seguindo. Paulo fala disso lá em Efésios, de gente que não tem raiz, que não tem conhecimento, que não tem intimidade com o pastor. E aí o mercenário passa e apita e a ovelha vai atrás. É triste. Mas o bom pastor, Jesus, cuida das nossas vidas. Ele dá a vida pelas ovelhas, ele conhece as ovelhas. Em terceiro lugar, o bom pastor, diz o texto, reúne as ovelhas, diz o versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. 3.3, pode botar aí. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Qual é o sonho do pastor? É esse sonho de reunir as ovelhas. Você sabe por que o bom pastor tem o sonho de reunir todas as ovelhas? Porque ele sabe que a ovelha longe do rebanho, a ovelha desgarrada, ela fica sujeita aos ataques do inimigo. Houve um psiquiatra suíço, muito bom, que escreveu muitos bons livros na década de 60, 70, chamava-se Paul Tournier. Morreu em 86, e ele escreveu num dos seus livros o seguinte: há algumas coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Uma delas é ser cristão. Você pensava em outras coisas, né? Há muitas coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Uma delas é ser cristão. Não, pastor, eu sou cristão, mas eu não quero convivência com igreja. Aquele cheiro de ovelha, cheiro de ovelha suja, aquilo me dá um troço nas narinas e eu quero distância. Eu quero ficar em casa, eu quero ser crente sozinho em casa. E aí eu trago para você uma figura criada pelo pastor João Sorém, pastor desta igreja por mais de 50 anos. Ele dizia que um soldado sozinho não sai marchando garboso por aí. Ele pode estar com o uniforme mais bonito, mas marchando sozinho no dia 7 de setembro, todo mundo foi embora, ficou o soldado lá marchando sozinho, todo mundo dizia, mas esse aí, temos que ligar aqui para a ambulância, porque ele está doente, coitado. É assim, nós temos alguns militares aqui na casa, e eles podem testemunhar, você pode testemunhar isso muito bem. Não existe o soldado marchando sozinho, não existe parada militar. Concordo com você. Não existe parada militar, ela está concordando comigo. Se o soldado está marchando sozinho,
Ele precisa do conjunto, do destacamento, do grupo, do pelotão, para poder sair marchando e aquilo fazer sentido. Meus irmãos, não há ovelha sozinha salva por aí. Não há. Não há, porque o próprio lobo vai se encarregar de devorá-la. Algumas pessoas alegarão então que não querem se reunir com o rebanho, porque eu conheço lá naquele rebanho muitas ovelhas que são imperfeitas. Eu conheço muitas outras que são hipócritas. Então eu não vou mais para a igreja. Eu conheço pastores hipócritas, pastores que só pensam em dinheiro. Eu também conheço alguns. Então por isso eu vou me distanciar do rebanho do Senhor. Aí eu vou trazer para você uma ilustração lá antiga, olha, você puxa a ficha assim, está amarelecida, de tão velha que é a ilustração. Mas eu só conheci há pouco tempo. É uma ilustração urdida, criada, bolada, por um dos primeiros pastores da igreja. E ele trabalhava a ideia da Arca de Noé. Ele foi lá buscar em Gênesis uma ilustração para falar das bênçãos que é pertencer à igreja. Ele dizia assim: a Arca de Noé reuniu todos os bichos, e por um ano mais ou menos, os bichos ficaram presos ali dentro daquela arca. Eles não podiam ir lá fora fazer necessidade, que nem você pega o seu cachorro e vai fazer com que ele suje as ruas da Tijuca. Não, você não faz isso, né? Você limpa. Então, a arca estava cheia de bicho, e esses bichos comiam e descomiam. Aí ele imagina, a arca fechada, um ano fechada, 360 dias fechada aquela arca, ninguém entra, ninguém sai, bicho não tem como ir lá fora aliviar as suas necessidades, era tudo ali dentro. Então esse grande líder da igreja, no início da história, imagina a fedentina, arrimou, né? Imagina a fedentina, que devia estar lá dentro, não devia ser um lugar gostoso para estar, não, mas ele diz assim: mas eu duvido que alguém quisesse ficar lá fora, com todo o oxigênio, o ar puro lá de fora, não ia querer, porque lá fora estava a morte, lá fora estava a morte ceifando a vida da humanidade, e só Noé e sua família, e aqueles bichos que Noé fez entrar na arca, só aqueles sobreviveram. Irmãos, eu às vezes imagino que algumas pessoas comparem a igreja a uma arca de Noé, fechada, né? Um ambiente às vezes não é muito agradável, o ar às vezes se torna irrespirável, mas é muito melhor estar lá dentro do que estar lá fora no mundo, com todo o oxigênio do mundo, muito melhor. Por quê? Dentro você tem a vida, dentro da arca, e a igreja anuncia a vida de Jesus, anuncia a vida que Jesus concede. Por isso o cantor pode cantar: ó Cristo, eu amo, como eu te amo, porque tu morreste por mim. Sabe que num seminário norte-americano, o professor passa uma tarefa para os alunos, para o semestre. No final do semestre, os alunos teriam que trazer o seguinte relatório: vocês vão revirar o Novo Testamento, de cabeça para baixo, vão revirar o Novo Testamento e vão descobrir, estatisticamente, qual a verdade mais enfatizada do Novo Testamento. Qual você acha seria a verdade mais enfatizada pelo Novo Testamento? Eu pensaria, o amor, né? Amai-vos uns aos outros. Ide por todo mundo, Jesus falou ide por todo mundo, mas não é a verdade que mais transparece. Por incrível que pareça, a verdade neotestamentária que emergiu daquela pesquisa, é a verdade de que o Novo Testamento nos adverte contra os falsos mestres. Novidade para mim. Confesso que foi completa novidade para mim. Dá até vontade de fazer a pesquisa eu mesmo, para saber qual a verdade que mais emerge das páginas do Novo Testamento. A verdade de que, como disse Jesus em Mateus 7, 15 e 16,
cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha. Você olha, uma ovelhinha também, vem para cá, ovelhinha bonitinha, fica aqui perto de mim. Só que não é uma ovelhinha que você está abrigando debaixo do seu sovaco, ou debaixo do seu braço. Não é uma ovelhinha. Quem está ali é um lobo que comprou numa loja uma fantasia de ovelha, botou aquela fantasia e tenta imitar o balido das ovelhas para enganar as pessoas. Então Jesus diz: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Senhor, que maldade! Alguém pega uma ovelhinha, pensa que é uma ovelhinha, chama ela, e ela não é ovelha, é lobo. Ai meu Deus, como é que eu vou descobrir? Jesus diz no versículo seguinte, Mateus 7,16: pelos frutos os conhecereis. Então, graças a Deus, Jesus nos dá uma chave hermenêutica para entendermos, para compreendermos, para interpretarmos esse fenômeno dessa ovelha disfarçada. Ela vem, mas produz frutos, e pelo fruto você vai conhecer. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Que bonitas palavras, né? Palavras tão belas. Eu sou o bom pastor. E aqui o ministro colocou como texto para nós lermos aqui, um dos textos que eu acho mais lindos, até numa quarta-feira já meditei aqui com os irmãos sobre isso. É aqui, é Isaías 40, versículo 11, primeira leitura que fizemos. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros. Sabe o que é cordeiro? São os bebês das ovelhas. E eu estou vendo aqui 2 bebês, daqui a pouco vamos conhecer bebês aqui neste culto, né? 3 bebês aqui hoje, um dos quais será apresentado, os outros já foram. Com o braço ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Ali, ó, olha lá. Obrigado por estar em pé ali como ilustração, já para o sermão. Pronto, pode olhar para ele e ver que esse irmão está realmente cuidando dessa miniatura humana chamada bebê. Pois o bom pastor faz isso, os cordeiros ele os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Oh, palavra maravilhosa! Mas eu quero terminar com uma história que eu ouvi na Convenção Batista Carioca. Na Convenção Batista Carioca, há alguns anos, houve lá uma atividade, não é sempre, acho que não é sempre, mas naquele ano aconteceu isso. Eles puseram as pessoas que foram com crianças para os debates, então as crianças tiveram uma instrução à parte, claro, na linguagem delas, fazendo desenhos e tudo. Isso foi no Colégio Batista Shepherd. E aí, no final, foi uma tarde inteira de debates, um tempo difícil para a Convenção Carioca, e aí as crianças, 4h30 para 5 horas da tarde, adentram o salão, e elas vêm, procuram seus pais, e eu estava perto de um pai, e a criança chegou, uma menininha de 7 anos de idade, e ela mostrou o desenho, eu falei: o que é isso aí? Ela disse: aqui é Jesus, o bom pastor. Eu falei: que bonito. E o que ela escreveu debaixo daquela figura, eu fiz questão de guardar para esse sermão de hoje. Ela escreveu assim: Jesus é o meu pastor, por isso estou na igreja. Jesus é o meu pastor, por isso eu estou na igreja. Irmão, você sabe por que eu estou na igreja? Porque Jesus é o meu pastor. Por que você está aqui? Porque Jesus é o seu pastor. Que o nome dele então seja louvado na sua vida. E você que está aqui talvez ainda não pode dizer: ele é o meu pastor. Por que não? O que está errado na sua vida que você ainda não quis ser ovelha de Jesus? Ele, o bom pastor, defende você do lobo mau, do urso mau. Ele defende você nas enfermidades, nas doenças que as ovelhas têm, sempre têm. Ele está pronto a cuidar de você, mas ele jamais fará isso contra a sua vontade. Não fará. Se é uma coisa que o bom pastor
Não é arrombador. Ele não faz isso. Ele espera um convite para entrar na sua vida. Faça isso nesta manhã e você vai ser ovelha do rebanho do grande pastor que é Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque tu nos amaste tanto ao ponto de dares o teu filho como nosso bom pastor para dar a sua vida pelas ovelhas. Senhor, nós somos ovelhas rebeldes, nós temos sido ovelhas falhas, caímos tantas vezes, mas precisamos do teu cuidado pastoral. Precisamos, Senhor, do teu socorro, da tua mão que nos ajuda e nos põe de pé novamente. Senhor, abençoa cada irmão aqui a ser uma ovelha de Jesus Cristo. Ajuda cada um aqui, Senhor, a viver em consonância com a vontade desse pastor supremo. Muito obrigado pelos suprimentos diários que, como ovelhas, nós temos recebido da parte do bom pastor. É a nossa oração em nome dele. Amém. Enquanto você ouve o pós-lúdio nesta hora, curve aí ainda a sua cabeça e tome uma decisão. Você precisa tomar uma decisão importante na sua vida nesta manhã. Você precisa escolher Jesus, ou não. Escolher Jesus ou não. Mas eu queria tanto que você escolhesse Jesus, porque Jesus é esse bom pastor maravilhoso, que defende você e que vai alimentar você, que vai cuidar de você. Então aí no banco onde você está, enquanto você ouve o pós-lúdio, você curva a sua cabeça e diga: Jesus, eu quero orar agora, Jesus, dizendo a ti: salva-me, muda-me, transforma-me, faze-me uma nova criatura. Perdoa os meus pecados, o meu tempo de ovelha rebelde, que eu desprezei o teu rebanho, desprezei o teu cajado, mas agora, Senhor, eu volto, eu quero voltar. Faça isso nesta manhã. E enquanto você ouve a música, você pode sair do seu lugar. Eu vou descer, vou estar ali embaixo e vou esperar você. Você que nesta manhã torna-se ovelha do rebanho de Jesus. Pode vir. E eu quero de todo o coração agradecer a você que está aqui hoje, você que veio de perto, veio de longe, veio nos dar a honra da sua visita aqui, né? Eu tenho alguns lembretes para fazer rapidinho, mas eu queria antes apresentar os nossos queridos amigos que nos visitam. Onde estão os irmãos de outras igrejas que nos visitam? Por favor, fiquem de pé, nós queremos conhecer vocês. Temos aqui o irmão Furtado, né? Da Igreja Batista do Maracanã, sua mãe, Dona Ruth, né? Dona Ruth. Temos aqui um casal, muito obrigado pela presença. Outros aí. Que bom, não é? Que bom. Hein? Gilberto. Muito obrigado, irmão Gilberto. Muito obrigado pela sua presença também. Temos ali uma capixaba, né?
É a Vani, né? Vani, que veio lá de Vitória. Isso, Deus abençoe a Vani também. Obrigado, obrigado muito pela sua presença aqui. Isso dá muita alegria e muito prazer. Nós temos ali num banco, olha, o irmão Aziz Pimentel, ele tem a seguinte filosofia: ele não gosta de vir à igreja sozinho. Uma filosofia fantástica, né, irmão? Fica em pé, irmão Aziz. Irmão Aziz é isso aí, ó. Ele veio lá de São Gonçalo para cá. A carta dele nem foi pedida ainda, mas ele já traz visitante todo domingo. Obrigado. Ele trouxe hoje, olha, da Assembleia de Deus, Alexandre, da Assembleia. Pode ficar de pé. Obrigado, Alexandre. O João Pedro é o garoto. Cadê o João Pedro? Tá aí? Ó, o garoto ali, ó. João Pedro. É o filho do Alexandre? Filho do Alexandre. A Leila, dona Leila está ali também. E a dona Moema, que nem é evangélica, né? Não, ainda não, né? Deus abençoe. Dona Moema também. Muito bom ter vocês todos aqui. Tá vendo? Vamos aprender. Obrigado, irmãos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. E que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Obrigado também aos internautas que nesta manhã participaram do culto conosco, e alguns deles até nos escreveram, que é o caso lá de Valinhos, São Paulo, o irmão Edgar, Esther Lemos e Adésia Carvalho. Agradecemos ao Senhor por já termos o Senhor Jesus como nosso pastor. Agradecemos também pela participação no culto e pela comunhão com a amada primeira igreja, embora à distância. E essa família aqui todo domingo, né? Todo domingo lá de Valinhos. A gente já vai querer até conhecer onde é Valinhos, porque essa família todo domingo participa conosco e nos envia a mensagem durante o culto pela internet. Enquanto eu procuro os papéis aqui, nós temos... Vamos deixar o bebê para o final. Nós temos a irmã Ione para fazer uma comunicação extremamente importante. Sim ou não? Sim. Então vamos ouvi-la aqui nesse microfone. Irmãos, nós estamos em 2016 e mais uma vez estamos comemorando as vitórias recebidas do Senhor na nossa igreja. São 132 anos essa agência do Evangelho aqui neste lugar. Temos por lutas passado, mas a vitória o Senhor nos dá todos os dias. E eu quero chamar aqui a comissão que foi eleita, a comissão do aniversário da igreja, e eu quero chamar a comissão aqui, a irmã Peg, a irmã Marlene, a irmã Fausita, e eu não sei se o irmão Batista Júnior está presente. Está lá em cima, está vindo. Como nós comemoramos o nosso aniversário e fazemos uma festa, nós gostamos de fazer o quê? Um convite. Convidar pessoas para participar da nossa alegria, compartilhar, celebrar. E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje à tarde, às 15 horas, nós estaremos distribuindo convites e o evangelho e folhetos na Redondeza. Nós temos a União Paz, que estará liderando aqueles que quiserem para Pão e Palavra, a congregação Pão e Palavra, terá uma Kombi. Teremos um grupo da União Atalaia que irá para a congregação de Bairro de Fátima. Os jovens, mais tarde, estarão aqui nas ruas aqui do Estácio, aqui em frente. Ontem a União Atalaia já distribuiu e convidou as pessoas daqui da Redondeza. E nós tivemos, assim, muitas surpresas. Muitos falaram, não, eu conheço a igreja, porque eu fui aluno da Escola Vitória, eu tenho meu filho estudando na Escola Vitória. Então, para nós foi uma felicidade muito grande, todos receberam. E eu quero também dizer aos irmãos que nós temos um envelope aqui fora com 10 panfletos. E esses 10 panfletos é para o irmão levar para a sua casa, distribuir no seu prédio, colocar na caixa dos correios do seu vizinho, convidando o seu vizinho, o seu amigo, para participar da programação que está no verso, vocês já receberam, nós colocamos nas entradas e também os introdutores estão distribuindo. E nós teremos, então, um início no dia 3, quarta-feira. Estará falando para nós o pastor Israel Belo, da Igreja Batista em Itacuruçá. E ele está falando sobre o tema predestinação versus livre-arbítrio, às 19h30.
E às 19 horas nós teremos um lanche para aquelas pessoas que vêm direto. E depois, então, nós vamos estudar, vamos conversar, vamos dialogar com o pastor que irá trazer esse estudo. Teremos outros estudos. Agora, a abertura oficial do aniversário, nós estamos apenas convidando para a festa. Agora, a abertura oficial será domingo que vem, às 19 horas. Então, nós teremos a oportunidade de nós vermos alguma história da nossa igreja, um pedacinho da história da nossa igreja em vídeo. Teremos a oportunidade também de vermos a festividade que esta igreja prepara para aquelas pessoas que estarão nos visitando. Que o maior presente, nós gostamos de ganhar presente no aniversário, né? A primeira igreja batista do Rio de Janeiro também gosta de ganhar presente. E sabe qual o presente que ela quer que vocês tragam? Vidas. Resgate de vidas. Convide aquela pessoa que você conheça que está precisando de Jesus em sua vida. Este é o maior presente que a primeira igreja batista no Rio de Janeiro quer receber de você, membro da igreja, na celebração do seu aniversário, no agradecimento das vitórias recebidas do Senhor. Nós temos aqui a irmã Peg, a irmã Marlene, a irmã Fausita e o Batista. A nossa equipe tem trabalhado, tem feito o melhor para o mestre, que nós agradecemos a Deus, e o melhor também para nós recebermos esses visitantes que você vai trazer nos estudos e na série de conferências que será dia 7, dia 8 e dia 9. Estará conosco o pastor Tércio Ribeiro de Souza. E este pastor trará a mensagem do Senhor para o nosso coração, para aquele visitante que estiver aqui, que ainda não conhece Jesus como seu Salvador. E o convite de hoje é exatamente para isso. Vamos convidar a redondeza aqui, as pessoas da congregação, que residem perto da congregação do Bairro de Fátima, da congregação Pão e Palavra, daqui, e do seu prédio, do seu vizinho, que você vai levar este envelope que estará ali, sendo entregue pela comissão, e vai convidar para ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero que cada um diga: eu trouxe um presente de 132 anos para a Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu trouxe o meu vizinho, eu trouxe o meu parente, eu trouxe um visitante que ainda não conhece o Senhor. Muito bom. Muito bem. Obrigado, então, à comissão. Palavras claras, irmão. Começa domingo a conferência. Domingo, 10 horas da manhã, não é isso? É 10 horas da manhã. É isso. O pastor Tércio está vindo de Maceió, primeira igreja batista de Maceió, para estar conosco. Vamos apoiar, não é, irmãos? Quarta-feira é o pastor Israel, né? Falando sobre predestinação e livre-arbítrio. Você já resolveu isso? Vai ser transmitido pela internet? Vai ser transmitido pela internet, mas isso é só para quem estiver fora do Rio. Para quem estiver dentro do Rio, não tem internet, não. Estou brincando. Internet é universal. É só para estimular você. Se você não puder vir, tudo bem. Aí você pode acompanhar pela internet. Mas o ideal seria estar aqui, não é? E no dia seguinte, que é a quinta-feira, a música de primeira traz o pianista Daniel Sanches. Piano, quinta-feira, 19h30. Música de primeira. A oração final deste culto vai ser feita pelo pastor André. O pastor André está hoje aqui. Pode ir lá. Ele está todo feliz porque tem aí um bebê para apresentar. Quando tem bebê para apresentar, ele fica todo alegrinho. Então vamos acompanhar quem é esse bebê, né? Tem um monte aqui. Na verdade, hoje nós temos 2 bebês. Então nós teremos uma configuração diferenciada, inusitada. Nós apresentaremos um bebê em loco e o outro à distância. Os irmãos verão. Bom, quero convidar então o Matias Clavim Ferreira de Albuquerque para vir à frente, juntamente com seu pai, o Danielzinho Albuquerque, e a mãe, a Silvia Clavim. Também quero convidar toda a família. Eu sei que agora vai haver um rebuliço, porque a família é grande. Não só a família Albuquerque, como a família Clavim. Então peço que venham à frente, para que a gente possa conhecer o Matias. E o segundo bebê é o Lucas, que não está presente,
mas acredito que nós poderemos acompanhá-lo diretamente de Houston, aonde a sua mãe, a Bia, e o pai, o André, estarão nos apresentando. Em breve vai aparecer lá. Eu sei que os pais do André também estão presentes, então peço que venham à frente, também para participar desse momento especial de apresentação. Olha lá, já está lá o Lucas. Não sei se ele está ouvindo a gente, se a Bia consegue nos ouvir. Mas enfim, vamos por partes. Vamos então primeiro conhecer o Matias. Está lá, isso. O Lucas será apresentado oficialmente em dezembro, tá? A Bia pediu para registrar isso, quando eles virão ao Rio. Mas a gente já faz esse momento. Não sei se ficou claro, a Bia é irmã da Silvia. Então o Lucas é primo do Matias. Então por isso que nós organizamos essa apresentação conjunta. A diferença de idade é 15 dias, né? O Lucas nasceu... Matias nasceu primeiro, mas a Helena foi para Houston, porque o Lucas ia nascer primeiro e o Matias se antecipou. E aí a Helena conheceu o Matias só depois, não foi isso? Enfim, mas está aí o Matias com saúde, graças a Deus. O Matias já passou por alguns momentos de dificuldades, mas graças à fidelidade de Deus, o Matias está aqui com saúde, com esses olhos bem vivos e podendo ser apresentado e conhecer, enfim, a igreja. Bom, primeiramente vou entregar para a família o documento secreto, tá? O documento que só pode ser aberto quando o Matias completar 12 anos. O Matias está com 4 meses, então só daqui a 11 anos e 8 meses, tá bom? E também a Bíblia das criancinhas, para que, certamente ele já ganhou alguma Bíblia do vovô, da vovó, cadê o outro vovô? Outro vovô, outra vovó aqui, certamente, mas essa é a Bíblia que a gente entrega aqui para as crianças, para que o Matias possa, desde pequeno, conhecer as histórias bíblicas, e como eu desejei aqui, escrevi na dedicatória, para que ele possa conhecer não somente as maravilhosas histórias bíblicas, mas o Deus maravilhoso por detrás de cada história que a gente tem na Bíblia. Bom, a Bia está nos ouvindo? Bia, nos ouve? Estou te ouvindo. Pronto, um pequeno delay. Pois bem, eu quero ler então, antes de pegar o Matias no colo e orar pelo Matias e pelo Lucas, eu quero ler um texto que se encontra em Lucas, não à toa, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 44 e 45, que é quando Isabel, grávida de João Batista, se encontra com Maria, grávida de Jesus. Sabemos que Jesus é primo de João Batista, era primo de João Batista. E esse encontro de primos, a Bíblia registra como um momento especial, e diz assim a palavra de Deus no versículo 44, de Lucas 1, 44. Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro de minha barriga. Isabel dizendo, você, Maria, é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Pois bem, a Bíblia registra então esse encontro de primos, obviamente um encontro muito especial, afinal Maria estava grávida de Jesus, mas quando há o encontro de primos, João Batista se mexe na barriga de Isabel e a Bíblia registra esse momento especial. Eu sei que o Lucas ainda não conhece o Matias, e nem o Matias fisicamente, já se conhecem pela internet, mas quando eles se encontrarem, certamente eles vão ter um remeleixo, vão ter uma movimentação, um encontro, um afeto especial para o resto da vida, né? Serão aí certamente melhores amigos. E que, assim como Isabel disse para Maria, que ela é abençoada porque ela acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse, que Silvia, Daniel, André, Bia, familiares, que vocês também sejam abençoados, porque vocês acreditam no que o Senhor disse a cada um de vocês, no que o Senhor nos disse, nas promessas que Deus tem reservada para cada um de nós, contida aqui na Palavra de Deus. E uma dessas promessas é que os filhos são herança do Senhor. Uma dessas promessas é que abençoados são aqueles que têm filhos e que enchem da aljava, né, das suas flechas, enchem as suas aljavas de filhos. E eu sei que certamente vocês, Silvia, Daniel, Bia e André, estão sendo abençoados com a chegada, com a presença do Lucas e do Matias. Vou então pegar o Matias e eu quero então que a Bia, se possível, apresente também o Lucas daí, coloque ele pertinho da câmera para que a igreja possa conhecê-lo melhor.
igreja. Esse aqui, olha, é o Matias Clavim Ferreira de Albuquerque. O papel eu já entreguei, então esqueci o nome grande, nome de gente importante. Esse é o Matias, nasceu no dia 23 de março de 2016, no dia que eu completo o aniversário de batismo. É uma data especial para a minha vida também. Matias está aqui entre nós pela graça e misericórdia de Deus. Como eu disse, ele passou 20 dias internado na UTI com problemas respiratórios. Foram longos dias, mas o Senhor foi fiel. E o Matias está aqui com saúde para dar em vender e podendo ser apresentado, podendo frequentar a sua igreja. O Matias, o Alci, me lembrou que o Matias é a 5ª geração da mesma família nessa igreja. O avô do irmão Alci, que é o avô do Matias, já foi da nossa igreja, o pai, o avô, o Alci, a Silvia, o Ivan e a Bia, e agora o Matias. Certamente o Lucas está na mesma descendência, né? Então, uma família abençoada aqui presente na casa de Deus. Vamos orar já. Bia, você pode apresentar o Lucas para a gente? Ele saiu, né? O Lucas está aqui do lado. Apresenta o Lucas para a gente, então, por favor. Isso. Pode falar. Apresente o Lucas para a gente. Eu não ouvi direito. Apresente o Lucas para a gente. Fale quando que ele nasceu, o nome completo. Acho que ela não ouviu. Bom, apresente o Lucas para a gente. Eita, calma. Ele está fazendo barulho aqui, eu não estou ouvindo. É Lucas Clavim Bezerra, não é isso? Nasceu no dia 7 de abril, né? Pertinho do Matias. Tá lá o Lucas, olha, Matias. Não precisa chorar. Eu vou orar, tá bom? Posso orar? Vamos orar? Tá aqui a mamãe pertinho. Olha. Pronto. Ele vai chorar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Antes da gente orar, vamos dizer para a família aqui presente, para a família lá em Houston, Provérbios 22:6, como dizemos sempre. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Família, ensina a criança. E a criança, o caminho é Jesus. E não somente que a gente ensine a criança no caminho que ela deve andar, mas parafraseando, que a criança também nos ensine no caminho que a gente deve andar, porque como Jesus mesmo diz, a criança é modelo do reino de Deus. E olhar para uma criança agora, olhar para o Matias, certamente aprender mais sobre Deus. Ele tá sensível. Vamos orar, tá bom, Matias? Oremos, irmãos. Eu peço que você levante a sua mão em direção aqui ao Matias, com um símbolo da bênção de Deus sobre a vida dessa criança. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela vida do Matias, obrigado porque ele está aqui. Também queremos te agradecer pela vida do Lucas, obrigado porque ele está em Houston, mas está também presente aqui através da imagem, através da internet. Obrigado pela vida desses primos. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a família Clavim, a família Albuquerque, a família Bezerra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que revela o teu amor e o teu cuidado por nós através de nascimento de crianças. Obrigado porque quando a gente olha para um bebê, a gente se aproxima do Senhor, a gente se aproxima, Deus, da Tua presença, do Teu amor, do Teu cuidado, Pai. Eu quero então, nesse momento, te agradecer por estas duas vidas, te pedir que o Senhor os abençoe, livra eles do mal. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada batimento do coraçãozinho deles. Obrigado por esse choro que transmite saúde, que transmite vida. Eu te agradeço, Senhor Deus, por essas duas crianças, que o Senhor continue a sustentá-los e a guardá-los e a livrá-los de todo mal. Obrigado pela bênção que é o Matias e o Lucas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus nos abençoe.